Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investor e no vídeo de hoje faremos a análise comparativa dos fundos de fundos. Veremos os principais indicadores e faremos a comparação entre os seguintes FIIs: HFOF 11, BCFF 11, RBRF 11 e MGFF 11. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra nem de venda de nenhum desses ativos. Beleza pessoal? Vamos ao vídeo. Iniciando pelo fundo HFOF 11, pois esse FII tem um patrimônio líquido de 2 bilhões de reais. Esse é o maior fundo de fundos listado na nossa bolsa. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 87,28 e este fundo fechou cotado no dia 18 de outubro de 2022 a R$ 79,98, ficando assim com um preço sobre o valor patrimonial de 0,92. Ou seja, esse fundo está sendo negociado com 8% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Seu valor máximo de negociação nas últimas 52 semanas é de R$ 86,96 e o seu valor mínimo de negociação nesse mesmo período é de R$ 67,58. Depois temos o BCFF 11. Esse fundo tem um patrimônio líquido de R$ 1.970 milhões de reais. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 78,31 e esse fundo fechou cotado a R$ 71,40. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,91. Neste caso, esse fundo está sendo negociado com 9% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Seu valor máximo de negociação nas últimas 52 semanas foi de R$ 77,64. E o seu valor mínimo de negociação nesse mesmo período foi de R$ 60,10. Depois temos o fundo RBRF 11. Ele tem um patrimônio líquido de R$ 1.180 milhões de reais. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 86,77 e esse fundo fechou cotado a R$ 77,80. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,90. Isso indica que o seu valor de mercado está 10% mais barato que o seu valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser cotado ao valor máximo de R$ 80,40 e nesse mesmo período seu valor mínimo foi de R$ 65,22. Agora temos o último FII dessa lista, é o MGFF 11. Ele tem um patrimônio líquido de R$ 704 milhões de reais. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 77,87 e esse fundo fechou cotado a R$ 65,09. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,84. Ou seja, esse fundo está sendo negociado com 16% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. O seu valor máximo de negociação nas últimas 52 semanas foi de R$ 71,11 e o seu valor mínimo de negociação nesse mesmo período foi de R$ 57,82. Quanto aos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, o fundo MGFF 11 distribuiu R$ 6,65 e este valor representa um dividend yield de 10,22%. Já o RBRF 11 distribuiu R$ 7,34, ficando assim com um dividend yield de 9,43%. O BCFF 11 distribuiu R$ 6,52 e este valor representa um dividend yield de 9,13%. Já o fundo HFOF 11 distribuiu R$ 7,26, ficando dessa forma com um dividend yield de 9,08%. Quanto ao último dividendo anunciado, o MGFF 11 anunciou 55 centavos por cota e este valor representa um dividend yield de 0,84%. O RBRF 11 anunciou 63 centavos por cota, ficando assim com um dividend yield de 0,81%. Já o BCFF 11 anunciou 56 centavos por cota e este valor representa um dividend yield de 0,78%. E com o mesmo dividend yield de 0,78%, temos o HFOF 11 que anunciou 62 centavos por cota. Quanto à valorização da cota a mercado nos últimos 12 meses, todos esses fundos apresentaram na verdade uma desvalorização, sendo que o fundo que menos desvalorizou foi o BCFF 11, onde ele apresentou uma desvalorização de menos 1,56%. Logo depois temos o RBRF 11 com uma desvalorização de menos 1,85%. Já o HFOF 11 desvalorizou menos 5,03% e o fundo MGFF 11 apresentou uma desvalorização de menos 7,31% nos últimos 12 meses. Quanto ao caixa desses FIIs, o HFOF tem 2,56% do seu patrimônio líquido em caixa
o RBRF11 tem 2,75%, o BCFF11 tem 5,61% e o MGFF11 tem 5,64% do seu patrimônio líquido em caixa. Quanto à liquidez, o destaque vai para o fundo RBRF11, pois ele apresenta uma liquidez média diária de R$ 3.400.000. Depois temos o BCFF11 com uma liquidez média diária de R$ 2.500.000. Já os fundos HFOF11 e MGFF11 apresentam uma liquidez média diária de R$ 1 milhão. Quanto ao número de cotistas, o destaque vai para o BCFF11, pois mais de 309 mil investidores são cotistas desse fundo. Depois temos o RBRF11 com mais de 93 mil investidores, sendo cotista desse fundo. Depois temos o HFOF11, onde mais de 67 mil investidores são cotistas desse fundo. E por último temos o MGFF11, com pouco mais de 50 mil cotistas. Nenhum desses FIIs apresentam alavancagem. E quanto ao tempo de atividade desses FIIs, o mais antigo de todos é o BCFF11, pois esse fundo iniciou suas atividades em dezembro de 2009. Depois temos o HFOF11, onde teve suas atividades iniciadas em julho de 2013. Já o fundo RBRF11 iniciou suas atividades em setembro de 2017. E o MGFF11 iniciou suas atividades em março de 2018. Quanto aos ativos desses FIIs, o fundo HFOF11 tem 98% do seu patrimônio líquido investidos em fundos imobiliários. Já o MGFF11 tem 91% investidos em FIIs. O BCFF11 tem 84,4% do seu patrimônio líquido investidos em fundos imobiliários e mais 10% investidos em CRIs. E o fundo RBRF11 tem 81% do seu patrimônio líquido investidos em fundos imobiliários e mais 13,9% investidos em CRIs. Quanto à estratégia desses fundos, o BCFF11 tem 68% dos seus ativos investidos com foco em renda e 32% estão alocados em estratégia de ganho de capital. Ou seja, ele compra determinado ativo, aguarda que esse ativo valorize e aí então ele realiza a venda desse ativo, gerando esse ganho de capital. O fundo HFOF11 tem 67% dos seus ativos na estratégia renda, 17% com foco em ganho de capital e ainda 16% mesclando essas duas estratégias, renda e ganho de capital. O fundo MGFF11 tem 37% dos seus ativos na estratégia renda e 54% voltados para a estratégia de ganho de capital. Já o RBRF11 tem 15% na estratégia renda e mais 45% destinados à valorização da cota. Quanto ao número de fundos imobiliários na carteira desses fundos, o BCFF11 conta com 51 FIIs em sua carteira. Já o MGFF11 possui mais de 28 fundos imobiliários em carteira. O RBRF11 possui 22 FIIs. Já o HFOF11 possui mais de 21 fundos imobiliários em sua carteira. Quanto às maiores exposições na carteira de FIIs, o fundo MGFF11 possui 7,2% do seu patrimônio líquido alocado no fundo BRCR11. Ele ainda tem 6,7% investidos no JSRE11 e mais 5,6% alocados no fundo MAL11. Já o fundo BCFF11 possui 8,6% do seu patrimônio líquido alocado no EZTB11, 8,1% investidos no REPE11 e mais 7,4% investidos no IRIM11. Já o fundo RBRF11 possui 9,4% do seu patrimônio líquido alocado no fundo RBRL11. Esse fundo aqui é da própria gestora. Ele ainda possui 7,32% alocados no TEP11 e ainda 7,1% no fundo FL2. Lembrando que o RBRF11 é um FOF que inclui em sua carteira a multi-estratégia. Então esse fundo ele não se limita a investir apenas em FIIs. Já no fundo HFOF11, sua maior exposição é no FII HAAA11 e essa alocação representa 12,9% do seu patrimônio líquido. Ele também possui 12,8% do seu patrimônio líquido investidos no fundo HLOG11. Lembrando que esses dois FIIs são da própria gestora. E esse fundo ainda possui 8,7% do seu patrimônio líquido investido no fundo HREC11. Todos esses FIIs possuem gestão ativa e, claro, atuam no segmento de fundos. Lembrando que o RBRF11 possui essa pegada multi-estratégia.
A gestora do HFOF11 é a Red Investimentos. A gestora do BCFF11 é a BTG Pactual. A gestora do RBRF11 é a RBR Asset. E a Mogno Capital é a gestora do MGFF11. Quanto à taxa de performance, o único fundo que não cobra essa taxa é o BCFF11, já o HFOF11 cobra 20% sobre o que excedeu o IFIX. E os fundos RBRF11 e MGFF11 cobram 20% sobre o que exceder o IGPM mais 3% ou 4,5% ao semestre. Quanto às taxas de administração, o fundo HFOF11 cobra 0,60% ao ano de taxa de administração sobre o valor de mercado do fundo. O MGFF11 cobra 1% ao ano sobre o valor de mercado. O RBRF11 também cobra 1% ao ano, neste caso sobre o patrimônio líquido. E o fundo BCFF11 é o que apresenta a taxa mais cara. Ele cobra 1,25% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Bom pessoal, devemos lembrar que quando você investe em um fundo de fundos, o mais importante é você acreditar no trabalho e também na tese daquela gestão. Então, se você acredita que determinado fundo de fundos tem uma boa gestão, é justamente nesse fundo que você deveria investir. Também é muito importante você observar se há alguma grande alocação em ativos arriscados ou em ativos em que você, cotista, não tenha nenhum interesse. Exemplo, digamos que você não tem interesse nenhum em adquirir o fundo A. E o fundo de fundos em que você está pensando em colocar em carteira, ele possui 10% do patrimônio líquido dele alocado justamente nesse fundo A. Então não seria muito coerente você colocar em carteira esse fundo de fundos que detém uma grande participação em um fundo imobiliário que você não tem nenhum interesse. No mais, se você tem interesse em adquirir algum desses FIIs, faça a leitura ao menos dos 3 últimos relatórios gerenciais desses fundos. Além disso, é bom você acompanhar os fatos relevantes divulgados por eles no último ano. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.